que é o futuro? O futuro propriamente não existe. Porque o futuro é a projeção do hoje para daqui a pouco. O meu futuro sendo as consequências do meu hoje, então hoje já é futuro. Porque o que eu estou fazendo hoje, vivendo hoje, meus modos de agora, serão o futuro que eu estou esperando. Mas então não existe passado? Também. Não existe passado. Como não existe passado? Eu ontem era jovem, hoje eu sou velho. Mas hoje que eu sou velho, eu estou sofrendo as consequências de tudo que eu fiz quando era moço. Então é esse tempo da minha mocidade que está presente hoje na minha velhice. Então o passado é o meu presente. E o que eu estou fazendo e vivendo agora será o que eu vou experimentar como consequência logo mais. Então o logo mais já está sendo trabalhado agora. Parece coisa de gente doida, mas é exatamente isto. No plano de Deus, não há passado, não há futuro. Os olhos de Deus veem um eterno presente. Digamos o presente da nossa existência agora encarnados no mundo. Houve um dia em que eu nasci no corpo, houve um dia que eu fiz 5 anos de idade, 10 anos de idade, mas tudo isso é o meu presente, minha encarnação atual. Mas houve experiências que eu já vivi, aí eu chamo essas experiências vividas de meu passado. Mas eu não me dou conta de que são essas experiências que eu vivi que norteiam as minhas experiências do agora. O que eu estudei na infância, que está valendo agora. A poliomielite que eu tive na infância, que me dificulta agora. Os tratamentos que eu tive na infância, que me dão boas condições agora. Então, isso não é passado, isso é presente. Eu estou experimentando as consequências de tudo agora. E daqui a pouco, eu terei mais de 15 anos, mais de 20 anos, mais de 30 anos. E os meus 20 anos serão a continuação dos meus 15 anos. Os meus 30 anos serão a consequência dos meus 20 anos. Os meus 50 anos serão a consequência dos meus 30 anos. Ora, então, nós hoje já estamos vivendo o nosso futuro. E ainda estamos vivendo o nosso passado. Então, tudo é presente. Que coisa! Mas não é para a gente endoidar. Vamos continuar falando do nosso passado, vamos continuar falando do nosso futuro, mas com essa consciência de que nos faz refletir o Espírito Emmanuel. Nós somos escravos, somos hoje escravos do nosso passado. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, tudo que eu fui, deságua no meu hoje. Então eu sou escravo do que eu já fiz, eu não posso voltar atrás. Mas em compensação, eu sou o arquiteto do meu amanhã. Eu estou plasmando com as experiências do hoje o que eu gostaria de viver logo mais. Tudo está nas nossas mãos. Daí, o ensinamento de Jesus Cristo, reportando tudo ao futuro, é de uma sabedoria incrível. Quando Ele nos diz, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. Ora, por que vida futura se eu tenho que vir hoje? Porque é no hoje que nós plantamos o futuro. Ninguém imagine que vai aprontar o que quiser na juventude e vai ter uma velhice maravilhosa. Não vai.
Só terá uma velhice maravilhosa quem plantou na juventude essa velhice maravilhosa. O espírito Ivan de Albuquerque diz, com relação à juventude, que a fase jovem é a fase do empreendimento, é a fase da aplicação. É na juventude que nós aplicamos na bolsa de valores morais. E vamos colher os dividendos, os lucros, mais à frente. Mas eu já apliquei hoje. E se eu apliquei imundície, eu vou colher depois imundície, bem corrigida pelo tempo, com juros de mora. Daí, é tão bom quando a gente pode parar para pensar que a gente é dono da própria vida. A gente é dono da própria vida. É claro que a gente reclama dos outros, né? Nós sempre queremos um bode expiatório. Ah, se não fosse minha sogra, minha vida estava melhor. Ah, se não fosse meu cunhado, minha vida estava melhor. Se não fosse aquele colega, se não fosse meu chefe, se não fosse o governo, se não fosse... Mas quando a gente para para pensar, por que é que Deus nos colocou junto com essa sogra, com esse cunhado, com esse governo? É porque nós somos espíritos que merecemos isto. Nossa sintonia vibratória nos liga a isso. Se coisa melhor tivéssemos desenvolvido no nosso passado que chegou, vejamos, no nosso passado que chegou, que está hoje aqui presente comigo, se eu tivesse feito algo melhor, eu hoje mereceria algo melhor. Imaginemos alguém que plante abóboras no seu quintal, e quando a abóbora está grande, crescida, madura, pronta para a colheita, eu digo assim, eu queria mesmo fazer, era uma mandioca. Agora vai ficar querendo, porque eu plantei a abóbora. Mas eu queria mesmo fizesse mesmo. Nós já podemos imaginar qual será o nosso futuro. Basta verificar o que a gente é hoje. E eu posso avaliar o que foi meu passado. Como é que eu fui no passado? Basta eu avaliar como é que eu sou hoje. Se o espírito não retrograda, se o espírito não involui, não anda para trás, no máximo estaciona, eu avalio como é que eu sou por dentro. Meus sentimentos, meus desejos, meus anseios, meus sonhos de consumo, hoje avaliados, me dirão o que eu era há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos. Se eu já estou melhorado, a gente imagina quando estava piorado. Eu não preciso saber quem eu fui, a rainha da Inglaterra, o rei de França. Não preciso saber. Eu preciso saber que tipo de pessoa eu fui. A posição social importa pouco. E pelo que eu sou exatamente agora, pelas lutas que eu empreendo para mudar ou pela comodidade em que eu me coloco, eu posso avaliar exatissimamente o que me espera no futuro. Está tudo nas nossas mãos. Então Jesus Cristo nos veio mostrar como se vive na terra.